Paz, Senhor, irmãos, amém? A Bíblia fala em raças? Sim, a Bíblia fala em raças, etnias. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Níger. E na origem dessa palavra, Níger quer dizer, era um homem de pele escura. Nós até sabemos que tem um país africano com esse nome, era um homem negro, né, Níger. A Bíblia fala que Davi era ruivo, né? E a Bíblia fala que Salomão teve 1000 mulheres, mas ele se apaixonou por uma mulher de pele escura, né? Concernente a raças, que a Bíblia menciona esse assunto, a Bíblia fala também em Romanos capítulo 10, versículo 12, portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos quanto o invocam. A Bíblia fala também em Tiago capítulo 2 sobre a fé e a acepção de pessoas. E Pedro, a Bíblia fala que lá em Atos capítulo 10, que ele teve uma visão, que não era para comer aqueles animais, que eles eram imundos. E o Senhor falou para ele, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. A Bíblia, ela ojeriza o preconceito de uma maneira clara, de uma maneira explícita, porque Jesus morreu lá em 1 João 2:2 fala, 2 João 2:2, 1 João 2:2, não lembro bem, que ele morreu por todos, ainda que alguns digam que Jesus morreu por alguns, ali deixa explícito que ele morreu por todos. A Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade. A Bíblia não diz que Deus amou raças, a Bíblia diz que Deus amou pessoas de tal maneira, e Jesus morreu por pessoas. Pensando nisso, eu quero contar uma história que eu vivi há alguns anos atrás, de um pastor, que ele sofreu um preconceito. Em nome de Deus, ele sofreu um preconceito bem assim. Ele era um homem de pele afrodescendente, e subiu no altar. E ao assumir o altar, uma pessoa que eu não vou criar um adjetivo para ele, porque não posso exprimir em palavras o que ele fez e a pessoa que ele foi. Mas ele disse bem assim, preto aqui no altar, apenas o sapato. E aquele pastor ficou arrasado com aquilo que ele disse. E ele era encarregado de uma congregação. E ele ficou tão consternado com isso, que ele começou a dar espaço para rapazes da mesma cor dele na igreja. Achei bonito, até legal. Mas aquilo ficou tão enraizado no coração daquele pastor, que ele disse bem assim, aqui na minha igreja só tem espaço para os meus pretinhos. E por ter espaço para os meus pretinhos, ele não dava espaço para pessoas de pele mais clara. Em 1889 a 1914, surgiu uma moda estúpida, dizendo assim, execrável, em que eles queriam branquear a pele do brasileiro. Houve uma moda, uma tendência. E nesse período, pesquisem, é um fato histórico. Porque achavam que a pele escura ia ser dizimada e que havia ascensão da pele branca. Uma estupidez, né? Indiscutível. Nós tivemos o primeiro presidente negro no Brasil, Nilo Peçanha. Pesquise, Nilo Peçanha, ele era branco, foi presidente interino no Brasil. E surgiu uma turma, chamada a turma do pardo, nessa tendência aí, ou seja, pessoas da minha estirpe. Então eu não tinha espaço entre os brancos, as pessoas que tinham, porque eu não era branco. E lá na igreja daquele pastor, eu também não tinha espaço, porque eu não era um daqueles pretinhos dele. Aquele pastor, ele acabou fazendo aquilo que ele tanto condenou, né? Ele deu um espaço apenas para um nicho de pessoas, sendo que Jesus não faz acepção de pessoas. O que eu quero dizer para os irmãos é que cuidado para não se tornar aquilo que tu tanto condena. O nome disso se chama hipocrisia, cobrar aquilo que a gente não tem. Não importa se tu é branco, se tu é negro,
Não importa se tu é rico, se tu é pobre, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é hétero ou se tu é gay. Jesus morreu por ti, para salvar tua alma e tirar e livrar tua alma do inferno. Deus abençoe a todos, irmãos.